Oi, gente, tudo bem? Eu vou ler uns trechos desse livro aqui que caiu em minhas mãos, por acaso. Guia prático para um namorado perfeito, de Felicity Huffman e Patricia Wolf. Enfim. Eu acho que ele é voltado tanto para o homem quanto para a mulher. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Esse livro é bem irreverente, eu diria. E aí, ele traz aqui na introdução, o que ele vai trazer? E aqui vai se referir ao homem, né? Esse namorado perfeito. O livro vai trazer dicas saborosas sobre como se desculpar sem realmente pedir desculpas. Uau! Como parecer que você está escutando, quando na verdade está pensando em outras coisas. Uau! Como saber quando o não dela quer dizer sim e quando o sim dela quer dizer não. Como evitar longas conversas ao telefone. Como sobreviver quando é ela quem dirige o carro. Como comprar um presente de última hora. Como seduzi-la. Literalmente. Como evitar falar sobre seus sentimentos, entre aspas, sentimentos. E olha que o outro é mais interessante ainda. Como fingir que você tem sentimentos. Fiquei curiosa com isso aí. Como fingir que você é um cara profundo. Tem uns que eu vou ter que pular. Enfim. Esses últimos, infelizmente, terei que pular. Você pode pensar que é o primeiro homem a se dar mal ao tentar compreender as mulheres, mas não é. Os homens têm quebrado a cabeça para entender o belo sexo desde o começo dos tempos. Aí eu vou pular mais um pouquinho, quer ver? Aqui o autor fala: nós, namoradas, podemos dar muito trabalho. Nós exigimos intimidade. Nós fazemos muitas perguntas. Em que você está pensando? Você me ama? Por que nunca conversamos? Ou talvez tudo o que aconteceu naquele dia, ele está falando de Adão e Eva, tá? Tenha sido apenas fruto de um mal entendido profundo. Entre aspas, abre aspas, quer dizer, eu pensei que você tinha dito para eu dar uma mordida. Fecha aspas. Não, eu disse para a gente evitar uma briga. Aqui ele fala que as pessoas dão várias interpretações, mas ninguém sabe de fato o que aconteceu com Adão e Eva, né? E a única coisa que se sabe é que homem e mulher nunca ouvirão, nunca sentirão as coisas da mesma maneira. Ainda bem, né?
A gente gosta porque é diferente mesmo. É por isso que a gente gosta. Se fosse igual, né? Não sei, eu não ia gostar se fosse igual. A gente reclama, mas a gente gosta do que é diferente, né? É diferente, mas me completa. Agora, é diferente, mas não me completa, aí não, né? Então não é só por ser diferente, não é para fazer oposição como se fosse um inimigo, é para ser diferente e me completar. Assim, né? Porque senão, qual a função, né? Enfim, de um relacionamento. Aqui ele fala sobre cobranças, né? O que ele fala? Nós cobramos exigimos intimidade e queremos saber algumas coisas. Quando ele fala em intimidade, mas ele fala ali, nas coisas que eu não li, que tá falando muito sobre sexo. Mas é como se... O que é intimidade? Se eu coloco a premissa de que existe o sexo logo no início do relacionamento e é um namoro, mas ali ele reclama de que as mulheres exigem intimidade, essa namorada exige intimidade, então ele contrapõe o sexo com a intimidade. Então eu entendo que a intimidade não é o sexo. A intimidade é outra coisa que não o sexo. O que é a intimidade, então? Talvez sejam sentimentos. Porque aqui ele fala, olha só, que esse homem, ele quer aprender a não falar sobre os sentimentos dele. Como que ele escapa de falar sobre os sentimentos dele? E se ele for falar, como é que ele finge que ele tem sentimentos? E olha, ele quer aprender a fingir que é um cara profundo. Talvez porque as mulheres gostem disso. Elas gostam. Aí o capítulo 1. Todas as mulheres são loucas. Tudo bem, já ouvimos isso antes, os dois clichês. Todas as mulheres são loucas e todos os homens são canalhas. E aí, ele vai falar sobre a matemática feminina. As mulheres estão em contato com uma variedade muito mais ampla de sentimentos do que os homens. Os homens, eles têm 3 perguntinhas que eles precisam responder, quer ver? Estou com fome? Estou com sono? E se ele está com vontade de fazer sexo? Então, essas 3. Comida, descanso e sexo. E a mulher? A mulher é mais complexa, né? Aí ele vai dar uns exemplos, quer ver? Sobre ele, é hora do jantar. É o homem pensando, é hora do jantar. Quero comer carne. E como o restaurante tem televisão, poderei assistir ao jogo. Vamos à churrascaria do Bruno. Hora de jantar, quero comer carne.
O restaurante tem televisão, eu posso assistir ao jogo, ou seja, vamos à churrascaria do Bruno. Agora vamos ver como que ela pensa. Ela pensa, é hora de jantar. Pergunto, se não saímos demais, ou talvez devêssemos sair mais. Aliás, será que paguei a fatura do meu cartão de crédito? A churrascaria do Bruno tem uma decoração que me faz lembrar de uma festa a que fui anos atrás e que foi horrível. Onde todo mundo riu do meu cabelo. A propósito, será que preciso lavar o cabelo se formos sair? Porque os homens sempre querem comer tão tarde. Churrasco é muito bom, mas depois vou me sentir empanturrada de tanta comida e o sexo não será tão legal. Tudo isso é demais para mim. Não posso sair para jantar, estou cansada. Por que você não consegue entender isso? Nossa, a equação dela é assim. Ele dá uma equação enorme aqui. Chamamos a isso de matemática feminina. Sua namorada acreditará que o raciocínio dela é linear e cuidadoso, que a decisão dela é lógica e justificável. Você assistirá a todo esse processo boquiaberto em perplexo silêncio e pensará, ela é louca. Ai. É realmente assim que a gente pensa. Não é sobre a comida em si, mas o efeito da comida. Não é sobre o lugar em si, mas o efeito do lugar. É muito sobre o que aquele lugar faz a gente sentir e, enfim, é bem complexo mesmo. Olha só, aqui ele fala que a mulher, ela vai tentar manter a loucura dela na garrafa. Não é loucura, né? É a diferença. Porque para a mulher, o homem é louco também, né? Ela também acha ele louco. Só que é uma loucura da qual ela gosta. E ela também é a loucura da qual ele gosta, né? Que é a diferença. Eu prefiro chamar de diferença. Então, a questão em si não é ser diferente, é um diferente que me completa, enfim. É claro que dentro disso tem muita coisa que a gente tem que tolerar, né? Enfim, sabemos que você acha que nós, mulheres, somos loucas. Não concordamos, nos conhecemos muito bem. Mas não queremos que você fique assustado, por isso preferimos manter a loucura na garrafa, por pelo menos 4 ou 5 meses, até conseguirmos segurá-lo. Depois, deixamos cair aos poucos algumas gotas de nossa verdadeira essência, a verdadeira maneira de pensarmos e sentirmos. É impossível deixá-la presa na garrafa para sempre. Eu tô entendendo aqui. Acabei de gravar um áudio para vocês no qual eu tô falando da criança, né? Que a criança, ela é colocada como idolatria. Que medo de perder essa criança, eu preciso fazer todos os gostos da criança. Eu tenho meu mundo, eu tenho os meus valores, mas eu tenho que entender que essa criança que vem aí, ela tem uma expectativa, ela tem um mundo dela. E o meu mundo não pode se chocar com o dela. Então eu preciso pegar os meus valores, colocar no lixo, aquilo que sobrar eu fico. Mas o que tiver contra essa criança, eu tenho que jogar no lixo. Eu tenho que me desfazer. Tudo pela criança. Aqui é o oposto. É tudo por esse namorado. Ele é a idolatria. Então, muita coisa com a qual ela acha importante, ela vai guardar dentro da garrafa, aqui como ele diz, por 4 ou 5 meses.
Mas dentro desses 4 ou 5 meses, ela já está fazendo sexo com ele. E eles não têm intimidade. Ele finge que é um cara profundo, ele finge que tem sentimentos, ele não fala dos sentimentos dele. E mesmo que ela guarde aquilo que é importante para ela dentro da garrafa, no final ele vai achar que ela é louca, guardando ou não guardando. O problema é que ele não é o foco. O relacionamento é o foco. Como eu disse, somos diferentes, mas a gente se completa. Não, nós somos diferentes, a gente não se completa. Então o que a gente está fazendo juntos? Para quê 4, 5 meses? Nenhum mês, nenhuma semana. Não é necessário. Para que fazer algo tão desnecessário? Será que a gente está queimando tempo? Né? Eu não sou a favor da prostituição, mas tem uma coisa que a minha mãe dizia. Tem mulheres por aí, né? Que eles podem pagar para fazer sexo. Não precisa você perder o seu tempo. E se você tem que guardar uma parte de você dentro de uma garrafa para segurar alguém, não compensa. Essa questão da pessoa que não fala dos sentimentos, isso não muda com o tempo. Eu não sei se você nunca viu mulheres casadas, então quando fala de segurar um homem, é que a mulher está tentando levar o homem para o altar. Mas eu estou falando de mulheres casadas e os homens ainda não falam dos seus sentimentos. E ainda não demonstram. E ainda não têm intimidade com eles. Ou estão juntados há muito tempo e até hoje, às vezes já têm filhos adultos e até hoje não foram validadas. Então, as coisas elas não acontecem com o tempo. Às vezes elas simplesmente acontecem ou nunca vão acontecer. Às vezes você está só queimando tempo, queimando vida. E é muito triste isso, mas é verdade. E não é engraçado, porque isso, sabe, faz um grande buraco na gente. Enfim. Não é ela como foco, né? E nem ele. É o relacionamento em si. Nós somos diferentes e a gente se completa. Ótimo. Nós somos diferentes e a gente não se completa. Completamente desnecessário. É claro que a mulher também pode fingir sentimentos, a mulher também pode não falar dos seus sentimentos, é mais raro, né? E sempre tem uma parte ali que você tem que suportar o outro. Mesmo que vocês sejam diferentes e se completem. Porque ninguém é legalzinho o tempo inteiro e ninguém é perfeito o tempo inteiro, né? O problema é você criar uma intimidade física com alguém com quem você não tem uma intimidade espiritual, né? Então, isso causa uma grande confusão, sabe?
Uma grande confusão. Muitas vezes, se a gente ficar pensando, ai, que medo de perder ele, que medo de perder ela, a gente tinha que ter medo de perder a gente, sabe? Que medo de me perder, de perder a paz, de perder aquilo, meu amadurecimento espiritual que eu tenho construído e que não pode vir alguém simplesmente jogar isso no lixo, macular isso ou fazer com que eu perca isso, entendeu? Porque uma pessoa, para entrar na sua vida, ela tem que entrar para somar, não para virar um Deus na sua vida, no qual você tem que ficar agradando, sabe? Muitas vezes é aí que os homens se perdem. Porque o homem, ele é feito para ser o líder. E esse líder é de responsabilidade espiritual. Entendeu? E aí a mulher entra no relacionamento fazendo tudo o que ele quer. E ela faz tudo o que ele quer para segurar ele. Mesmo que para isso ela se perca. E ele fica muito mimado, sabe? Ele não tem responsabilidade sobre nada. Ah, eu não posso ser cobrado. Ele não é mais líder de nada. É que nem eu estava falando para vocês das crianças. As crianças estão sendo colocadas como autoridades, como eles que mandam. São pequenos deuses. E os homens, muitas vezes no relacionamento, são pequenos deuses também. Ah, o que você quer? Amém. Só dizendo amém, amém, amém para ele. Mas ele não pode ser cobrado, porque ele se fere emocionalmente, né? Ele ganha tudo, mas ele não faz nada. É uma criança mimada. Ele não tem responsabilidade. Ele só quer receber, 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 mas ele não dá nada. Ele não se responsabiliza por ela. Ele só dá desculpas. Ou ele finge, né? Ele se afasta quando ele é cobrado. E tem pessoas que levam anos. Bom, por dizer por mim, né? Às vezes é tipo de relacionamento desses, em que não há responsabilidade. E quando a mulher já se vê muito tempo, ela pensa assim, nossa, já estou 5 anos com ele. Se eu terminar com ele, eu vou perder 5 anos da minha vida. Ah, vou esperar mais um tempo, 1 ano, 2, ele vai mudar e a gente casa. Ela perde, em vez de 5, você perde 7, 8, 10 anos. E a situação vai ficando pior. Ou aí, como ela vê que ele não age, ele não é líder de nada. Ele só está ali para receber e ser agradado, como uma criança mimada. Ela começa a ir à frente para decidir as coisas por ele. A decidir por um casamento, por uma casa. Todas as decisões ela começa a tomar. Ela é o homem, ela se torna o homem. Ela consulta ele. Ah, tá, às vezes convence ele. Mas ele não faz nada. Ele só fica sentado, recebendo, né? O agrado, o carinho, o sexo e pronto. Ele não tem nenhum tipo de responsabilidade. E a mulher, ela vai ficando frustrada. Às vezes ela fica irritada, né? Enfim, pode ter várias coisas, né?
O homem, quando ele fica frustrado, estressado, ele provavelmente ele parte para a infidelidade. A mulher geralmente não. A mulher que é infiel, eu vejo, ela já tem uma tendência, e não é por frustração e nem por estar brava com ele. É porque ela realmente precisa ter vários homens. Ela tem essa necessidade. A mulher que é infiel, ela tem a necessidade de variar, né? Enfim, é bem interessante esse livro. Eu aprendi bastante coisa com Deus, né? Eu sou cristã e aprendi muita coisa com meu pai também. Meu pai era cristão, mas ele foi muito tempo católico não praticante. Ele chegou a se batizar na igreja, né? Na igreja evangélica, mas assim, o comportamento dele, não sei, era dele, talvez viesse do pai dele, o caráter moral dele, ele era muito responsável. Então, muita coisa que eu aprendi na Bíblia, eu vi que meu pai fez isso, sem que ninguém falasse para ele, enfim. Mas eu acho importante que as pessoas sejam norteadas, né? Eu tenho uma filha, então eu quero estar sempre ali para alertar ela sobre muita coisa que minha mãe às vezes não sabia como falar, né, para mim. Eu lembro de quando comecei a namorar, eu acreditava muito no amor que eu tenho chamado de amor in natura, um amor puro, verdadeiro, e enfim. E que depois que eu comecei a namorar, eu achei que era aquela pessoa. Como meu pai casou com a primeira namorada e a minha mãe casou com o primeiro namorado, eu tinha por certo que ia ser assim para mim. Eu não tinha margem de erro, né? E na minha cabeça era assim: eu tô gostando dele, ele tá gostando de mim, nós somos livres para expressar o nosso amor, eu não preciso cobrar nada dele, ele sabe a maneira de se comportar. Assim eu pensava, que ele naturalmente sabia o que fazer. Eu não precisava falar nada, cobrar nada, eu expressar o meu amor por ele por mim, e era certo que eu ia me casar com ele. Isso tudo na minha cabeça, porque eu tinha como parâmetro o meu pai, que minha mãe nunca falou nada para o meu pai do que fazer. Ele ia lá e fazia. Assim que ela contava a história dela com meu pai, né? Então ela não falava para ele, agora você vai fazer isso, agora você vai construir a casa, agora você vai me pedir em casamento. Não. Então assim, eu tinha na minha cabeça que esse homem, ele era um líder, e isso sem ter noção de Bíblia. Eu pensava que ele automaticamente, ele era homem, então ele sabe ser homem, sabe assim? Eu sou mulher, eu sei ser mulher, ele é homem, ele sabe ser homem. Só que
Hoje eu entendo uma coisa que é como se um instinto masculino estivesse, sei lá, não sei se está pela metade, talvez pela maldição também, né? A maldição da queda. Então, o homem ele já não sabe ser o líder. Ele entra no relacionamento como igual à mulher. Aí que não dá certo. Porque ela não quer um igual. Um igual, ela vai namorar uma mulher que compreende ela, que vai chorar junto com ela, que vai fazer maquiagem junto com ela. Ela quer um que seja diferente e que a lidere, né? Aí, o que acontece? Ela começa a namorar esse homem e ele se comporta como se fosse uma mulher de calças. Aí ela fica perdida. Ela não sabe se ela fala, se ela cutuca ele do que ele deve fazer. E ela fica completamente frustrada conforme o tempo passa. Né? Enfim, aí, por exemplo, quando eu tive meu primeiro relacionamento, eu acreditava nessa livre expressão do amor, né? E que as coisas iriam acontecer a contento em um determinado momento, mas, né, não demoraria muito. Mas não era assim, não foi assim. E eu pensava, eu não posso cobrar nada dele. E eu não posso privá-lo de intimidade. Assim eu pensava. Porque, por exemplo, eu pensava, sei lá, que eu já tinha idade para me relacionar sexualmente, que eu gostava dele, ele gostava de mim, então eu não precisava privá-lo do sexo, por exemplo. Porque privá-lo seria uma forma de manipulação para fazer com que ele se casasse comigo. E que eu não podia cobrá-lo de nada, ou seja, ele não podia ser cobrado e nem ser privado de algo. Ou seja, ele estava completamente favorecido. Ele podia fazer tudo errado, ele só iria ser favorecido. E eu sempre achei que eu era uma pessoa que nunca era influenciada pelo meio. Eu estava completamente influenciada. Porque quando era criança, Deus falou comigo que eu tinha que esperar, que eu tinha que me casar virgem, que eu tinha que esperar por alguém. E eu já estava completamente, isso com 17 anos, estava completamente envenenada pelas novas ideologias do sexo e do relacionamento. Livre, né? Livre expressão do amor. A hora que der a gente casa, a hora que... Ou seja, aí um carro desgovernado, né? Até o momento, eu tive meus relacionamentos em que eu tive que assumir a minha culpa, né? De que eu entendi tudo errado, eu coloquei os meus namorados na posição de idolatria, eu me desvalorizei e eu não assumi as minhas necessidades, sim, como mulher. Porque Deus me criou como mulher com necessidades e um relacionamento que não supre as minhas necessidades é completamente desnecessário. Muito melhor ficar sozinha. Porque você não gera esperança e você não se suja. Você não desfoca do seu propósito.
É o relacionamento que é importante, o relacionamento que honra a Deus. E que não vai causar caos, confusão na sua cabeça, dúvida. E gostar de alguém, isso passa. Quantas pessoas você já gostou? Eu já gostei de várias pessoas. E depois, olhando para elas, não tem nada a ver comigo. Não sobrou sentimento, não sobrou nada. Nossa, eu gostava tanto dele. Nossa, eu não quero nem ver a cara. Não sobra nada. Então, assim, é preciso passar pelo processo correto. Não é só gostar da pessoa. Gostar, a gente gosta e depois vira um desgosto terrível. Né? Se a gente não tem o processo correto, se cada um não tem a sua posição. Eu acho que é por isso que os homem e mulher muitas vezes estão loucos. Isso é loucura para mim, né? Eles não sabem. Ela não sabe o seu papel, ele também não sabe. E ela tem as necessidades dela, ela não pode falar para ele, né? E ela vai se submetendo. Muitas mulheres dizem assim, ai, o que é isso que os crentes falam de submissão? Que coisa horrível. Mas olha esse livro aqui, o que está falando? Se isso não é submissão, eu não sei o que é submissão. É colocar ele como idolatria. Eu faço todos os gostos dele e não cobro nada dele, não tem nenhuma responsabilidade sobre mim. Mas ele já mexeu no meu corpo inteiro. Ele tomou posse sobre o meu corpo e alma. Ele roubou até minha salvação. E isso não é submissão? Ele mudou todos os meus planos para pior. Eu tinha plano de salvação, plano de ser feliz, plano de ter uma família. Isso foi por água abaixo, às vezes presa a alguém que nunca vai te assumir, que nunca vai te amar, que nunca vai ter responsabilidade sobre você, que não vai carregar com você as suas dores. Isso sim é submissão. Isso é um jugo muito pesado. Nossa, uma vez eu assisti um filme e sempre me vem a cara dessa mulher, dessa atriz. Horrível. E na verdade, quando era criança, eu vi umas cenas, eu fiquei muito traumatizada. Eu fui a gente ia para um balneário, Sete Quedas, com os meus pais. E eu lembro da mandioca, que tinha um lugar que eles faziam, não oferecia tudo não, vendia acho que bebida, e eles tinham uma mandioca ali que era diferente da mandioca que fazia em casa, ele colocava sal, aquele homem que vendia aquela mandioca. Acho que meu pai fazia um churrasco, levava as coisas, comprava no supermercado e só comprava a mandioca do homem e refrigerante, alguma coisa lá pra gente tomar. E eu lembro do rio assim, ficava no meio. E do outro lado chegou um monte de jovens assim, uma caminhoneta. Nossa, eles me traumatizaram tanto que eles não têm noção. Sempre vem eles na minha cabeça. Fiquei traumatizada para sempre de observar aqueles jovens que, não sei se eram jovens, tinham entre 18 e 30 anos. E até então, para mim era sempre família ali, né? Eu era criança, não lembro quantos anos, uns 9, 10 anos, já quase ali na puberdade, né?
me vem duas cenas. Uma da cena do filme que eu falei da mulher. A mulher, ela chega nas amigas chorando e fala sobre o namorado dela, que ela tá há anos com esse namorado, quase um namorido. E ela fala que esteve com ele, sexualmente com ele, e ela está aos prantos porque ele não disse eu te amo. E aí, quando era criança, a cena desse filme me lembra muito esse dia que eu estava comendo essa mandioca com sal, um churrasco, os meus pais, e eu vendo aquele rio, aquelas 7 quedas. Daí chega uma caminhonete cheia de homem e mulher. E aí eles vão, montam suas barracas, sacos de dormir, isso tudo à luz do dia ali. E eu, como criança, parada, olhando o movimento das águas, e eu vejo uns movimentos meio estranhos, começo a observar aquelas coisas, né? Aqueles sacos de dormir, de tarde ainda, claro. Eu acho tudo muito estranho, né? Eu acho aquele povo muito estranho, enfim. Não gostei, sabe? Achei... Não sei, porque assim, sempre que eu estava com os meus pais, era sempre família, né? Então, e eu vi que eles não eram família. Era um monte de homem e mulher junto e eles não eram família. Isso eu identifiquei como criança. Eles não são família, não sei. Eles são estranhos. Eu senti uma certa animosidade, ameaça neles. Assim, nos meus conceitos, entendeu? Depois eles foram fazendo coisas estranhas e aquela animosidade foi crescendo em mim. Não fui gostando do que eu fui vendo. E aí até que um momento, uma moça saiu de uma barraca assim e veio chorando. Daí veio outras pessoas conversando com ela. E eu já estava juntando as peças de tudo, né? Observando ali. E eu entendi que ela estava chorando por causa de um rapaz que ela tinha dormido na barraca. E eu, enfim, eu olhei aquilo e pensei assim, mas é claro, né? Porque isso não dá certo. Eu senti assim, muito arruaça, muita bagunça, um comportamento estranho, hostil para mim. Eu senti neles hostilidade, entendeu? É como se, na minha cabeça, eles estragaram o meu passeio com a minha família. Porque assim, tava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, acho que tinha até uma prima minha, tava tudo bonito, a água, a cachoeira, 7 quedas. De repente chega esse bando de gente estragando com o meu final de semana. É isso que eu pensei, eles estavam sujando a minha paisagem. Na minha cabeça de criança, era isso que eles vieram ali para me traumatizar, entendeu? E daí... Teve algum momento que eu acho que a gente estava andando, voltando para o hotel, né? Porque na verdade o hotel ficava na cidade vizinha, que chama Rio Verde, né? Que é divisa com 7 quedas. E a gente voltando para o hotel, eu vejo é uma caminhoneta assim, e as mulheres vinham atrás, em pé assim, e os homens gritando, sabe, com som alto, pareciam todos alcoolizados. E a hora que eu olhei assim, eu só passou eu ver a cauda do diabo, sabe, balançando atrás deles, da caminhoneta. E eu olhei, e eu
pode parecer meio arrogante, mas é assim que eu pensei. Lá pelos meus 10 anos de idade, olhei para eles e reprovei-os completamente. E pensei assim, o que eles estão fazendo? Se eu com 10 anos sei que está errado, o que eles estão fazendo, né? Senti vergonha alheia, senti que eles estavam estragando meu final de semana, que eles estavam me traumatizando. Enfim, senti o nojo completo deles. E aí, é isso. E aquelas mulheres, enfim, eu não sei o que eu senti por elas. Então, isso é submissão. Isso sim é submissão. Estar submisso a uma situação de vexame, a situação de vergonha, sabe? As pessoas ficarem olhando em volta enquanto você acha que está fazendo bonito, não está, sabe? Está traumatizando as pessoas, está sendo um mau exemplo, traumatizando as crianças, que às vezes estão num passeio com a família. Isso nunca mais sai da minha cabeça, né? Enfim, eu sei que eu falei muito, mas eu acho importante, sabe? Às vezes eu tenho impressão, e eu sei porque eu me relacionei assim também, não como esse pessoal dessa caminhonete, mas eu digo assim, você entra numa coisa que você acha como certo, mas o processo não é bonito. E você vai como um carro desgovernado, entendeu? E aí você colhe o quê? Frutos amargos, né? Pela desobediência. É isso. E aí o livro é Guia Prático para um Namorado Perfeito. Perfeito só é Deus, né? E aí eu acho o seguinte, o foco, ele é o casamento. O namoro nem é necessário, né? O necessário é você conhecer o outro. Conhecer, ter intimidade, sim. Intimidade espiritual, que é mais difícil de se ter. Porque parece que tá todo mundo fingindo que é descolado, que não tem sentimento, né? Para depois ficar chorando escondido, né? E para colher frutos amargos. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.